Em 2001, um homem com histórico violento atacou uma escola primária no Japão, deixando 8 crianças mortas e 15 feridas. A motivação era que ele queria mostrar como era rápido matar crianças da elite japonesa. E aí, gente, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Aproveita também, assiste esse vídeo até o final e comenta o que você tiver achado. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Mamoru Takuma nasceu em 23 de novembro de 1963 em Itami, no Japão. A sua infância foi bastante conturbada, ele não tinha uma boa relação com sua família e era uma criança um tanto quanto estranha. Ele costumava atear fogo em animais, torturá-los e teria inclusive atacado um professor durante ainda sua infância. Quando estava no ensino médio, ele abandonou a escola. Na mesma época, o seu pai tentou procurar ajuda psiquiátrica, mas o hospital chegou a recusar tratá-lo, não sei o motivo, porém, por conta disso e todos os problemas que ele dava, ele acabou sendo rejeitado e expulso de casa pelo seu próprio pai. Na juventude, ele serviu à Força Aérea de Autodefesa do Japão, mas não ficou muito tempo por lá, porque ele também chegou a ser expulso após ter relações sexuais com uma pessoa menor de idade. Depois disso, ele passou a morar junto com a sua mãe, basicamente escondido, em um período que ela se separou do seu pai e sem que seu pai soubesse, já que o pai que bancava tudo e ele não queria que o Mamoru vivesse com a família. Os dois moraram em um apartamento, enquanto seu pai morava com o seu irmão mais velho na casa. Os seus problemas com a justiça começaram em 1984, quando ele foi preso após abusar sexualmente de uma mulher. Na época, ele foi condenado apenas a 3 anos de prisão. E essa, na verdade, seria a primeira de 11 vezes em que ele foi preso. Durante esses anos, ele também teve alguns relacionamentos, chegando inclusive a se casar 4 vezes pelo menos. Ele passou a trabalhar como motorista de ônibus e de caminhão de lixo. E enquanto ele trabalhava com um ônibus, em 1988, ele foi demitido por agredir um passageiro que, segundo ele, estava com um perfume ruim. Só esse motivo. Depois de ser demitido, ele então conseguiu um emprego de zelador na escola primária Itami. Naquele mesmo ano, ele veio a ser preso mais uma vez, e dessa vez por agressão à sua esposa na época. No ano seguinte, trabalhando já na escola, ele mandou pelo menos 4 professores para o hospital, após dissolver sedativos no chá que era servido na sala dos professores. Por conta disso, ele foi preso e passou por um tratamento psiquiátrico, onde nesse hospital ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Um mês depois, ele foi liberado do tratamento e, segundo os médicos, ele estava capaz de cuidar de si mesmo. Porém, no dia 8 de junho de 2001, o Mamoru foi até uma escola em Osaka, chamada Escola Primária Ikeda, armado com uma faca de cozinha. Ele entrou em uma das salas de aula durante o recreio, com muita raiva, e atacou diversas pessoas muito rapidamente. Ele atacou as crianças pelos corredores e pelas salas de aula, enquanto todo mundo corria completamente desesperado. Ele deixou 8 crianças mortas e 18 pessoas feridas, 15 crianças e pelo menos 3 adultos. Muitas crianças conseguiram sair dali, correram para uma loja próxima à escola, muitas inclusive estavam ensanguentadas, assustadas. Minutos depois, ele foi preso e parecia muito confuso, falava frases desconexas. Primeiro ele dizia que teria ido para a escola primária, depois ele dizia que teria ido à estação de trem esfaqueado 100 pessoas e que não tinha ido para a escola primária. Ninguém entendia muita coisa do que ele estava falando, ou se ele estava fazendo apenas para chamar atenção. Segundo ele odiava crianças da elite e queria mostrar como elas poderiam morrer facilmente entre 5 ou 6 segundos.
E ele disse também que havia tentado acabar com a sua vida mais de uma vez, mas que nunca conseguiu de fato dar fim na sua vida e que por conta disso ele queria receber uma pena de morte o mais rápido possível. Ele confessou também que havia planejado tudo no dia anterior e que para ele a educação não era nada. Ele disse que tinha inveja das pessoas da elite japonesa e que planejava também atacar uma escola feminina. O Mamoru disse também que não se lembrava de quantas crianças havia esfaqueado e que não se arrependia nem um pouco. Então, ele não tinha arrependimento algum, se recusou a pedir desculpas para as famílias das vítimas no julgamento, dizendo inclusive que deveria ter usado gasolina porque assim ele mataria mais do que ele conseguiu matar. O julgamento dele foi um show de horrores, ele foi completamente debochado com as famílias, tirava sarro, ele foi considerado inclusive insano, e a sua pena poderia ser reclusão em um hospital psiquiátrico, inclusive. Porém, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade paranoica, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade antissocial. Mesmo que ele dissesse que teria tomado 10 vezes mais remédios do uso que ele fazia da esquizofrenia naquele dia, e remédios pesados, nenhum vestígio de medicamento foi encontrado no seu corpo. Além disso, os psiquiatras ali negaram que ele de fato fosse esquizofrênico. Então, no dia 28 de agosto de 2003, ele foi considerado culpado por múltiplas acusações de homicídio e condenado à morte. No julgamento, inclusive, ele precisou ser contido e expulso, porque ele ficava insultando as famílias das vítimas, não respeitava o momento de luto de ninguém ali. Durante o tempo que ele ficou no corredor da morte, inclusive, ele insistia para que a sua execução fosse o mais rápido possível. E assim o foi. Muito rapidamente, no dia 14 de setembro de 2004, o Mamoru Takuma foi executado por enforcamento aos 40 anos. O caso chamou a atenção para muitas deficiências que ocorrem lá no Japão, Por exemplo, a falta de segurança nas escolas e a inadequação de medidas de prevenção do crime para pessoas com deficiência mental. E depois disso, muitas leis tiveram que ser mudadas, tiveram que ser moldadas para as realidades atuais. Inclusive, após esse crime, apareceram outros maníacos, outras pessoas que cometeram atos parecidos, atrocidades, se dizendo fãs do Mamoru e usando ele como um exemplo. E a gente que acompanha casos criminais sabe que lá no Japão tem muitos casos bizarros. E esse tipo de coisa é muito vista, por exemplo, esse tipo de fanatismo, de a pessoa se tornar fã e querer se mostrar igual a esses criminosos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau. Gente, que calor, meu pai do céu. Não dá. Quem sobrevive? Quem consegue gravar desse jeito, esse calor?